interesse aí de todas as pessoas, porque hoje a doutora Andressa propôs uma pauta diferente. A gente vai falar do colesterol, que é até um assunto que você já deve ter ouvido, ou aqui ou até em outro programa, mas de uma maneira diferente. Vamos abordar, inclusive, novas informações. Quem vem é ela, que vocês adoram, eu também, endocrinologista, a doutora Andressa Heimscher. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Prazer enorme tê-la aqui mais uma vez. Estava comentando com ela na hora do break quanto que ela é querida, que as pessoas adoram assisti-la, falam de você. Quando você já aparece, fala assim, nossa, essa médica é demais. Ai, fico tão feliz. Um monte de gente já fala isso, e é verdade. Isso é fruto do seu trabalho. Vocês não têm noção quanto estuda. A pessoa estuda, que é uma coisa, ela sabe tudo. Você vai perguntar de qualquer coisa, ela já tá sabendo ontem. Coração que é enorme. Não, mas e a gente que fica feliz de você estar aqui. Por que você quis trazer o assunto do colesterol nesse momento, doutora Andressa? Bom, porque eu acho que é importante. O colesterol, tem se falado muito de colesterol. Toda vez que a gente vai falar sobre gorduras saturadas, gorduras poliinsaturadas, monoinsaturadas, a gente está sempre falando sobre colesterol. E todos os meus pacientes têm uma preocupação muito grande com o colesterol. E às vezes eu acho que a gente fica muito preocupado com o que é o colesterol e não sobre o que o colesterol causa. Né? Então, a ideia hoje da pauta é a gente mostrar na prática o que o colesterol causa no nosso corpo e também talvez decifrar para o pessoal que está em casa o que é essa sopa de letrinha, né? HDL, LDL, VLDL, o que cada coisa é, tentar fixar um pouco, né? Que eu acho que é bastante informação também. E a gente tentar trazer de uma maneira bacana, de uma maneira, você fala que é lúdica, né? Lúdica que vai de uma ter maneira aqui, bastante bacana, né? Interessante, como é que o colesterol ruim age nas artérias do nosso organismo. Vocês vão ver ao vivo aqui, então, vamos lá, Daqui a pouquinho, essa aqui é a nossa artéria. Isso é uma artéria. Já. Vamos começar com o nosso PowerPoint. Então, a gente tem umas imagens. A primeira delas vai, então, nos mostrar quais são os tipos de colesterol. Os tipos de colesterol. Esse daqui, esse VLDL, é pouco falado, né? Ele é pouco falado, mas ele entra na conta também, Carol, porque quando a gente pega um exame de sangue, o que tem no exame de sangue? A gente tem o colesterol total, que na verdade é a soma do HDL, que é o bom, o LDL, que eu costumo sempre brincar, que é o vilão, e o VLDL, que também é o vilão. Então, na verdade, o VLDL é o V de vilão, L de vilão também. Então, todos eles que começam com L, que tem o L na primeira parte, os dois são ladrão, vilão. Né? Ladrão, vilão. Então, todos eles são malzinhos, por isso que eles estão com a carinha vermelha de raiva, e só o HDL, que ele é o bonzinho. E vocês estão reparando aqui que eles têm tamanhos diferentes, né? Isso eu não tinha nem ideia. Isso. E por que essas moléculas têm tamanhos diferentes? Então, isso é uma informação bacana da gente trazer. Por que o VLDL, ele chama de very low e aqui de low, que em inglês são proteínas de baixa densidade, ou seja, são moléculas de baixa densidade. Então, aqui é de muito baixa densidade e aqui é de baixa densidade. E por que isso é tão importante? Porque elas entopem mais as artérias. Quanto menor a densidade, mais perigosa, mais entope. Perfeito, exatamente. E por quê? Porque ela consegue grudar e entrar mais dentro do vaso sanguíneo. É isso que nos preocupa mais quando a gente fala de risco de problemas no coração, de risco de infarto, de risco de derrames. Então, é isso que nos preocupa quando a gente está pensando em colesterol. Quando a gente vê um exame de colesterol, quando o médico olha um exame de colesterol, a gente está pensando lá na frente. O que a gente está pensando? A gente está pensando no risco do nosso paciente de infartar, no risco do nosso paciente de ter uma artéria entupida. Então, quando a gente bate um olho e fala, nossa, tem um colesterol alto, então você que está aí de casa... Vamos falar os números? Porque já perguntaram números aqui no Instagram. Então, vamos lá. Geralmente, o nível de colesterol total, ele tem que ser abaixo de 200. Só que quem está em casa tem que prestar atenção. Porque o que é um colesterol total? O colesterol total é a soma de H com L com VL. Não necessariamente quem tem um colesterol total alto é ruim. Por quê? Porque vai que a pessoa tem um HDL bem alto, uma genética boa ou pratica exercício. Certo. Não é verdade? Então, quando... O total, ele é um parâmetro, porém nem tanto. Nem tanto. Era um exame que a gente usava muito antigamente. Quando a gente não conseguia fazer a dosagem deles separadamente. Percebi. Agora entendi
tudo. Hoje nós conseguimos dosar as frações. E aí o que acontece? Quando a gente vê um total elevado, o que a gente tem que bater o olho? Nas frações. E o que me interessa no fundo é o meu nível de LDL e o meu nível de VL. Qual é o limite aqui, doutora Andressa? Aqui, na maioria das pessoas, um LDL abaixo de 130 é o que eu quero, mas feliz da vida eu fico quando o meu LDL é abaixo de 100. Tá, maravilhoso abaixo de 100. Maravilhoso. Mas abaixo de 130? Ok. E um HDL considerado muito bom? Um HDL acima de 40 para a maior parte das pessoas. Agora, quando você fica muito feliz... Acima de 40 eu já estou muito feliz. É? Acima de 40 eu já estou muito, muito feliz. Acima de 60 eu estou dando pulos de alegria. Vamos lá, mas acima de 40 eu já estou muito, muito feliz. Perfeito. E o VLDL, se vocês repararem bem em casa, ele na maior parte dos casos, ele é feito pela divisão do triglicérides por 5. Então, se vocês pegarem o nível de triglicérides de vocês e dividirem por 5, vocês vão achar o valor do VLDL. Então, quanto maior triglicérides maior o VLDL. Tá. Que o triglicérides ele pode ser calculado e dosado, perdão, o VLDL ele pode ser calculado e dosado. Então a gente tem 2 métodos de fazer essa avaliação. Olha que legal, vamos colocar perguntinha então na tela já, porque tá bombando. O assunto é importante e sério. Beijo pra Rosana, uma foto linda, obrigada. Rosana, com a nossa próxima imagem, que os nossos próximos 2 PowerPoints, os seguintes, falam um pouco sobre isso. Falam sim. Esse lance de hereditariedade, de genética, tá envolvido? Tá envolvido sim. A gente tem uma doença que chama hipercolesterolemia familiar hereditária, que é quando as pessoas são famílias que têm uma dificuldade no processamento das moléculas de colesterol ruim. Entendi. Então, quando são famílias que têm uma dificuldade, por exemplo, no fígado, ou o fígado produz a mais mesmo níveis de colesterol ruim. Entendi. E aí, qual é a nossa grande preocupação, então? É que o nível de colesterol ruim, do LDL e do VLDL, eles vão acabar entupindo as nossas artérias, né? E aí, com isso, é que geram os nossos problemas no consultório, que a gente vai ter que ficar de olho nos exames e acompanhar. Tá. Em alguns casos, Carol, a gente dá medicação para poder abaixar o colesterol. Eu ia te perguntar a respeito disso. Isso. Que caso é indicado hoje, então, tomar o remédio para baixar o colesterol? A gente faz uma análise, a gente tem fatores de risco. Então, por exemplo, se o paciente fuma, dependendo do nível de colesterol, a gente sabe que ele está fazendo dieta, está fazendo atividade física, ou mesmo fazendo atividade física e fazendo dieta, ele mantém um nível de colesterol muito alto. A gente tem o padrão que a gente precisa saber qual é a quantidade de colesterol que tem que ter, de LDL que tem que ter, de HDL que tem que ter, e aí a gente consegue fazer essa análise certinho. Tá bom. Isso tudo a gente tem tabelinha de risco para poder... Precisa. Então vamos fazer o seguinte. Estava combinado com a doutora Andressa que a gente ia fazer essa dinâmica daqui a pouco, mas vamos fazer agora? Vamos fazer agora. O colesterol? Vamos direto então para nossa mesa, para nossa ilustração. Porque isso aqui é uma artéria, para quem chegou agora. Bonita, né? Bonita. Vem cá, doutora Andressa, achei interessante porque não tem só uma camada. Não, a artéria, na verdade, ela tem 3 camadas. A íntima, a média e a adventícia. E olha que eu amo de falar disso, porque é tema da minha tese de doutorado, né? Que legal! Então, eu adoro falar disso. Então, aqui eu só botei a íntima e a adventícia. A adventícia é a camada de fora, a íntima é a camada interna, tá? Então, o que acontece? Onde está o problema? É que camada? Como é que rola? Então, rola o seguinte, o sangue, ele passa por aqui. Vamos lá, deixa eu acertar aqui a câmera. Ali, ó. O sangue, ele passa por aqui, tá certo? Então, ele corre como se fosse um cano mesmo. Dentro do sangue, Carol, a gente vai ter a molécula de LDL. Pega um LDL aí, que eu pego um LDL esse aqui, verdinho. Tá? Então, assim, a gente está representando aqui vários LDL, tá? Eles estão passeando no sangue. Eles estão passeando no sangue. Quando eles estão em uma concentração muito alta, tem muito LDL no sangue, o que acontece? Ele passeia, ele arrasta na parede do vaso sanguíneo e ele acaba penetrando a parede do vaso sanguíneo, entrando na parede do vaso sanguíneo. Porque aqui, ele tem baixa densidade. Exatamente. E aí fica muito fácil para ele entrar. E aí ele vai entrando. Vamos colocar mais, então? Vamos colocar mais. E aí isso acontece, doutora Andressa, quando o paciente, então quando a pessoa se alimenta de muita gordura? Pode ser de muita gordura, pode ser de problema familiar. Então, isso quando ele ingere excesso de gordura saturada, mas também junta a tendência genética, o sedentarismo. Então, é um conjunto todo que faz, por exemplo, o tabagismo faz também isso. Diabetes faz com que o LDL se torne mais infiltrador.
dor. Por isso que pacientes com diabetes, então, tem mais chance risco de ter que tomar o remedinho também. Exato. E aí o que acontece? Isso aqui vai entupindo, entrando embaixo dessa camadinha aqui da artéria, ó. Tá. E aí o que acontece com o nosso sangue? Carol, vamos lá. Se a gente é o sangue, a gente vai tentando entrar. Nossa, tá ficando mais difícil do outro lado. Do outro lado. E aí? E se é uma artéria do coração? Eu sou aqui o coração, que eu preciso receber sangue. E o sangue tá vindo por aqui. Chega uma hora que isso aqui vai fechar. Assim, tá. E não aí, passa mais. O que acontece com o coração? Não passa, não gente. Passa. Não adianta aqui, não passa. E o que acontece aqui? Infarta. Tá. E se é um cérebro, derrame seco. Infarto seco, perdão. Derrame cerebral. Seco, exato. Ou derrame infarto no coração. Infarto. Dependendo exato. de cada artéria. Se for uma do cérebro ou se for uma do coração. Exato. Se for, por exemplo, rim, infarto renal. Se for na perna, insuficiência arterial periférica. Ah, pode acontecer no corpo inteiro. Entendi. Então, essa característica aqui de juntar a gordura na parede da artéria como se fosse um cano sujo, ela pode acontecer no corpo inteiro. Tá, agora te pergunto, a gente vai colocar a perguntinha na tela, né, diretor? Vocês entenderam a dinâmica, vamos colocar aqui pro pessoal de casa acompanhar que cada vez, ó, quanto mais coloridinho de LDL a gente fosse colocando, maior ia gerar um entupimento. E vai diminuindo muito esse espaço. Vamos colocar a perguntinha do público, porque eu quero tocar num assunto importante com a doutora Andressa, que é o carboidrato. Onde nessa história do colesterol o carboidrato entra, porque a gente só falou de gordura. Vamos lá. Tarci Oliveira, um beijo pra você. Doutora Andressa, sempre arrasando nas explicações. Obrigada. Andressa, vamos lá. É importante. Vamos responder a perguntinha da Tarci, que foi uma pergunta bem bacana. E a gente vai colocar aqui um PowerPoint que tem números, porque algo é muito importante, doutora Andressa. Saber o quanto a gente pode ingerir de gordura, gente, porque senão como é que a gente faz essa conta, né? A Tarci pergunta, então, se a musculação também baixa os níveis do colesterol ou só atividade física aeróbica, que é aquela corrida, natação, né, pedalada? Não, baixa assim. Qualquer exercício que aumente a frequência cardíaca, e o exercício resistivo também aumenta a frequência cardíaca, ele baixa, assim, os níveis de colesterol, Carol. Porque ele tira o colesterol que está acumulado também nos músculos. A gente também tem um colesterol de rápido acesso acumulado nos músculos. Legal. Ele é oxidado, essa gordura, e ela é utilizada como fonte de energia. Isso também ajuda a baixar o colesterol, sim. Então, qualquer atividade física é bem-vinda nesse caso. Super bem-vinda. Vamos colocar, então, aqui é o PowerPoint que tem os números. Tem lá o ovo, esse mesmo. Doutora Andressa, quanto a gente pode consumir por dia de gordura saturada? Em torno de 10% das nossas calorias do dia, Carol. No máximo, elas têm que vir de gordura saturada. Então, pessoal de casa, fique atento. Se você faz uma dieta de 1.200 calorias, no máximo 120 calorias devem vir da sua gordura saturada. Para saber quanto seria isso em gramas? A gente divide por 9, porque cada grama de gordura tem 9 calorias. Então, divide 120 por 9, a gente acha a quantidade de gramas que a gente precisa ingerir por dia. E essa tabela, se você puder, doutora Andressa, a gente disponibilizar pra gente pôr no site, para você seguir. Vai estar no Face? Vai estar no Face. Ó, um ovo tem 3,1 gramas de gordura. Exatamente. Então, a gente pode, no dia, fazendo aquele cálculo, mais ou menos uns 30 gramas, né? Exato. No máximo, uns 30 gramas. Exatamente, uns 30 gramas. Chega rapidinho. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque daqui a pouco a gente acaba extrapolando, e gordura saturada é uma gordura inflamatória, se ingerida em excesso. É a grande história, né? O que é remédio e o que é veneno, né? Até 10%. Até 10%. Legal. Super ok, e é o que a gente quer pra gente se manter saudável. Gente, fiquem atentos aos seus níveis de colesterol. Colesterol é muito importante. A gente tem sempre tem que tomar muito cuidado com a nossa alimentação, atividade física, porque o que a gente não quer é artéria entupida, né? E o que a gente quer é saúde. Vocês viram? Lembrem sempre dessa explicação ao vivo e vai estar tudo na página da doutora Andressa, lá no Face Endocrinologia em Dia ou no Insta, @Endocrinologia em Dia. Sempre agradecendo essa lindona. A gente volta amanhã. Obrigada pelo carinho. Obrigada.